Vamos estar meditando em Eclesiastes capítulo 3, vamos ler o versículo 1 e o versículo 7. Mas antes disso, eu quero convidar você para que nós possamos orar ao nosso Deus, agradecer a Ele e pedir a Ele que Ele venha nos conduzir, que a Sua palavra venha realmente preencher, quem sabe, esse vazio, quem sabe, essa tristeza que está no teu coração, mas que hoje Ele possa te moldar, que Ele possa fazer da sua vontade, que a vontade dEle venha preencher e fazer, na verdade, na tua vida. Amém? Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer. Pai, nós queremos, meu Deus, te agradecer por cada um dos teus filhos, de cada uma das tuas filhas que estão conosco, Pai, neste momento, nos assistindo. Pai, compartilhando também, Senhor, da tua palavra. Espírito Santo, Tu conheces, meu Deus, a vida de cada um de nós, Tu conheces os nossos corações e queremos te pedir, Pai, que nessa reflexão, que o Senhor venha falar, Senhor, de uma forma clara com cada um de nós, como o Senhor falou no meu coração, Pai. Pai, eu quero te agradecer pela vida, Senhor, de cada um dos meus irmãos, daqueles que estão nos assistindo, Senhor, agora ao vivo, daqueles que vão estar assistindo, Pai, depois, mas eu quero te pedir, Pai, que a Tua palavra venha, Senhor, ser como um bálsamo, Senhor, de Gileade, no coração de cada um, Senhor. Pai, é o que nós te pedimos e é o que nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, então nós vamos estar lendo aqui, se você puder nos acompanhar, né? Eclesiastes capítulo 3, vamos ler o versículo 1 e o versículo de número 7, que nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Louvado seja o nome do Senhor. Como todos nós, eu tenho certeza que nós sabemos que quem escreveu, né, esse livro de Eclesiastes foi o homem que a Bíblia nos garante e nos diz que foi o homem mais sábio da face dessa terra. Então, quem foi esse homem? O rei Salomão. Enquanto seu pai, o rei Davi, foi o rei segundo o coração de Deus, o seu filho foi o rei mais sábio que existiu na face dessa terra. Então não diz aqui que ele declara uma coisa tremenda, que ele diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu quero apenas pegar a parte B desse versículo de número 7, que nos diz que há tempo de estar calado e há tempo de falar. Sabe, amados, quando nós entendemos isso, é muito importante que, principalmente esse ano de 2025, que nós possamos realmente colocar em prática tudo aquilo que nós sabemos, tudo aquilo que, na verdade, durante o período que nós temos diante do Senhor, né, servindo a Ele, glorificando a Ele, adorando a Ele, que nós possamos entender que há tempo de falar e também há tempo de se calar. Quando nós entendemos isso, eu creio que isso vai ser benéfico tanto para nós, como também para aqueles que estão aonde? Próximo de nós. E a palavra que o Senhor nos pôs no coração para nós meditarmos hoje, né, como tema, eu creio que muitos de vocês já viram aí, sobre metamorfose. E essa reflexão eu trago ela porque eu compartilhei um dia desse, né, com algumas pessoas, e eu vi isso num livro de história infantil, sobre a fábula da lagarta e da borboleta. E aquilo me chamou a atenção, porque cada uma delas, né, tem a sua fase. E principalmente quando cada uma delas, tanto a fase da lagarta como da borboleta, elas conseguem entender, elas conseguem compreender, elas conseguem, na verdade, aceitar o momento que elas estão passando, que elas estão vivendo. Então conta-se a história que um certo dia a lagarta, observando, olhando para o alto,
E ela vendo aquela borboleta tão bonita, tão bela, voando, ela ficou pensando, se eu pudesse, quem dera se eu pudesse um dia ser como aquela borboleta, tão bonita, ela não tem limite, ela voa, ela vê o horizonte, ela vai para onde ela quer, enquanto eu fico aqui apenas me rastejando, enquanto eu fico apenas aqui, né, eu não tenho muito espaço para ir. Mas um certo dia, aquela borboleta se encontrou com aquela lagarta. E as duas trocaram ali algumas ideias, começaram a conversar. E aquela borboleta, ela falou para aquela lagarta que ela deveria entender que tudo na vida era um processo. Tudo na vida tem um propósito, um objetivo de Deus. Que se ela entendesse o momento que ela estava vivendo ali, que ela pudesse aproveitar. Porque chegaria um momento que ela não estaria mais ali com toda a sua, mesmo com toda a sua dificuldade, que ela vinha se aproveitar. Porque a lagarta, quando ela chega na sua fase, que ela está se alimentando, ela precisa se alimentar bastante para que ela possa ter energia o suficiente. Mas você poderia dizer assim, mas pastor, energia para quê? Daqui a pouco você vai entender. Só que, às vezes, um período, quando nós estamos passando, vamos supor, o período, a fase da lagarta, que ela apenas olha para o outro, apenas ela olha para que a situação da beleza da borboleta, mas ela não imagina que vai chegar um ponto que ela vai se tornar também. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes nós pensamos que ao olhar para a situação de uma outra pessoa, você imagina que você nunca vai conseguir. O que nós precisamos entender é que todos nós, diante de Deus, Deus ele já traçou um plano para nós. Deus ele já traçou um projeto de vida para cada um de nós. E o que nós precisamos entender é que há decisões, há situações que nós temos que esperar o momento certo. Não adianta nós queremos dar um passo à frente. Não adianta nós queremos correr demais, porque aquele que corre demais, o que acontece? Ele cansa. E nós sabemos que, por mais que, mas eu preciso chegar naquele lugar o mais rápido possível, queridos. Tudo nessa vida tem o seu tempo certo. Aí chega um ponto naquele diálogo entre a lagarta e a borboleta, que a lagarta ela olha para a borboleta e diz assim, mas borboleta, me diga uma coisa, já que você disse que um dia eu vou ser como você, o que fez com que você pudesse ter essa mudança assim tão radical? Aí aquela borboleta olhou para ela e disse bem assim, tudo nessa vida requer uma coisa, tomada de decisão. No momento que você tomar uma decisão de ficar olhando para o outro, de ficar olhando para o sucesso do outro, de você ficar olhando para que o outro tem, de como o outro é, vai chegar o teu momento. E quando chegar o teu momento, você vai entender que é preciso você esperar. Então, como não diz aqui Salomão, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, há tempo de rasgar e há tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Eu quero logo iniciar esta palavra aqui dizendo o seguinte. Que tipo de pessoa você é? Ou que tipo de pessoa você tem se tornado ultimamente? Como uma lagarta que está só olhando para o alto, que está só olhando para o sucesso de outros e você começa a não agradecer a Deus por aquele momento. Porque o momento que você está vivendo, Deus ele está preparando coisas maiores para você. Então, há momentos que você está vivendo como uma lagarta e você não está agradecendo a Deus. Simplesmente você está murmurando. E se tem uma coisa, amados, que Deus ele não suporta, é de ver uma de suas criaturas, um dos seus filhos, abrindo a boca, mesmo em situação adversa, mesmo em situação difícil, e não para dizer, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Senhor, muito obrigado porque hoje eu amanheci o dia, eu consegui respirar, eu consegui, Senhor, sentir as minhas mãos, eu consegui, Senhor, sentir, sabe, os meus lábios, Senhor, eu estou vivo.
talvez você não está com uma saúde plena. Talvez você não está, vamos supor, financeiramente bem, mas agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor porque há tempo que nós temos que entender que há momento que a nossa vida é como uma roda gigante. Há momento que você vai estar embaixo, há momento que você vai estar na metade da roda gigante, há momento que você vai estar por cima. Então, quando você estiver embaixo, não olhe para cima dizendo, Senhor, qual é o dia que eu vou chegar ali? Senhor, o que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que fazer? Será que vai ser preciso eu murmurar? Será que vai ser preciso eu derrubar aquele que está acima de mim? Não, amados. Tudo tem o seu tempo certo debaixo do céu. E eu quero rapidamente também com você, olha só o que nos diz aqui. Eu notei aqui algumas coisas que eu achei, sabe, bem interessante. A borboleta, ela começa como o quê? Como uma lagarta. Você já observou uma coisa? Eu sempre procuro, né, antes mesmo de formalizar assim, uma mensagem, eu converso, né? Eu converso com os meus filhos, converso com as minhas noras, converso com a minha esposa. E eu achei uma coisa bem interessante. Você já viu um filhote de borboleta? Se tem, eu ainda preciso pesquisar mais. Eu não vi. Exemplo, um filhote de uma borboleta. É muito interessante. Porque a borboleta em si, para ela chegar na borboleta, ela passa por um processo. E qual é esse processo? É por isso que o tema da nossa reflexão hoje é metamorfose. O que é isso? Não diz então que ela começa como uma lagarta e passa por uma fase difícil de transformação. Amados, toda transformação, ela causa em nossas vidas alguns impactos. Toda mudança, ela causa impacto. Você quer ver só quando você vai se mudar, né, de uma cidade para outra, ou então você vai se mudar da sua região onde você mora, da sua casa para outra casa, você tem que desfazer de tudo, né? Algumas coisas tem que se desfazer, outras você tem que arrumar e monta, desmonta, então é muito trabalho. Então nos diz aqui que essa transformação de uma lagarta para borboleta é um processo que, além de levar tempo, é doloroso. Então diz que ao final ela se transforma em quê? Em uma linda borboleta, mas antes dela ser uma linda borboleta, ela passa por todo um processo, com novas habilidades, de uma vida cheia de possibilidades. Quer dizer, enquanto ela é uma lagarta, ela está ali apenas se rastejando, mas quando ela passa por esse processo, o que acontece? Ela vai se tornar uma linda e maravilhosa borboleta, e nós temos que aprender mais uma lição, que depois de todo esse processo que é lento, é longo e demora, o tempo de vida que ela tem é muito curto. Então, da mesma forma, nós também precisamos estar o quê? Dispostos à mudança, a sair da acomodação e a enfrentar desafios. Então, quero convidar você, que você possa entender uma coisa. Você está disposto a passar por esta mudança? Você está disposto ou disposta a passar por essa transformação? Se você está disposto, então preste bem atenção o que nos diz aqui o conceito desta palavra de metamorfose. Metamorfose significa mudança. É a transformação de um ser em outro, de uma forma em outra. No sentido figurado, metamorfose é a mudança considerável que ocorre no caráter, no estado ou na aparência de uma pessoa. É a transmutação física e moral. Quantas vezes é preciso, né, amados? Nós passamos por algumas transformações. E quando eu me refiro a passar por uma transformação, para algo melhor, não algo pior. Porque às vezes nós pensamos que passar por essa metamorfose é de um estágio precário para um estágio pior. Não. Toda mudança ela precisa ser de algo que você precisa passar por uma melhoria.
E aí uma coisa que eu achei aqui interessante, que o ciclo começa por onde? Pelos ovos, postos pela borboleta, geralmente em folhas de planta. Quer dizer, a borboleta ela vai e coloca em algumas plantas, folhas de plantas, alguns ovos. E a duração desses ovos ela chega de 15 a um mês. Quer dizer, esses ovos estão ali. Aí depois desses ovos, quer dizer, a primeira fase são os ovos. Os ovos demoram de 5 a 15 dias para eclodir e finalmente liberar o quê? As larvas ou lagartas da borboleta. Aí a segunda fase é da larva, no caso da lagarta. Após sair dos ovos, as lagartas se alimentam das folhas para crescer e guardar energia. Lembra que eu falei no início que as larvas, no caso as lagartas, elas precisam comer bastante folhas para que elas possam ter essas energias, para que elas possam guardar essa energia. Sabe por quê? Vai chegar um período que ela não vai poder mais se alimentar. Como assim? Vai ser o período do casulo. Porque no período do casulo, ela não vai poder se alimentar. E é um período que eu considerei que é o período do silêncio. É o período que ela vai estar ali dentro sozinha. E ela não vai contar com mais ninguém. E por ela ter guardado bastante energia, que eu anotei aqui, durante essa fase as lagartas produzem fios de seda, que as auxiliam a se prender nas folhas e troncos e serve de abrigo contra os predadores. Amados, isso aqui é tremendo, né? Olha como Deus é maravilhoso. De tanto ela se alimentar de folhas, aquelas folhas que vão servir para elas de energias, vai também servir o quê? Os fios de seda que elas mesmas vão produzir, que é o casulo. Elas não vão precisar de alguém, porque alguém vai ter que fazer esse casulo para mim. São elas mesmas. É o tempo que ela vai ter que ficar ali. É o tempo que ela vai estar dentro daquele casulo e ela não vai poder se alimentar. Ela já fez isso antes. Que vem a terceira fase, que chama de a fase da pupa. Pupa é a fase de amadurecimento, na qual a larva passa para se transformar em adulta. Amados, toda fase de nossas vidas, Deus ele tem um propósito. Tudo que nós passamos, sejam coisas boas, sejam coisas más, Deus ele tem o seu propósito. Nada acontece em nossas vidas por acaso. Há situações sim que são provações, como um caso que foi Jó, como um caso que foi Daniel, como um caso que foi José. Mas tem situações que nós provocamos. Deus ele tem me dado também uma palavra que em breve a gente vai estar compartilhando também, que eu creio que eu vou inserir um pouco do meu testemunho do que tem acontecido comigo nesses últimos dias. Mas voltando para cá, então é a fase do amadurecimento. Tem situações que nós temos que estar no casulo e às vezes quando nós entramos no casulo, nós queremos às vezes reclamar: Senhor, por que eu estou aqui nesse casulo? Senhor, por que eu estou aqui nessa caverna? Eu lembro que quando o rei Saul começou a perseguir Davi, não diz que Davi ele entrou na caverna de Adulão e ele pensou: Senhor, estou muito bem aqui, confortável, estou muito bem aqui, sabe, guardadinho aqui dentro dessa caverna e eu quero ficar aqui. Não, Senhor, não diz que de repente chegou ali na caverna de Adulão, seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, e chegou ali 400 homens. Quem eram esses homens? Homens endividados, homens angustiados, homens atribulados, homens endividados, quer dizer, homens que na verdade precisavam de algo. E Davi pensou que ele poderia estar dentro daquele casulo, ficar quietinho, caladinho. E não disse que Davi se tornou líder, chefe daqueles homens, que do qual depois a gente vai ver que dali surgiram os valentes de Davi. Mas foi preciso ele passar um período ali naquele casulo. Então, o casulo serve de nós termos passar por esse processo e de nós temos esse amadurecimento. E quando nós passamos por esse processo, nós temos que entender, amados, que nem tudo que acontece na nossa vida é para nos destruir.
Uma vez eu aprendi, sabe, lendo um livro que eu nunca esqueci da minha vida, que a crise, ela não é destrutiva. Destrutivas são as decisões que nós tomamos em período de crise. Porque quando nós passamos por uma crise, o que acontece? Nós ficamos mais atentos, nós ficamos mais vigilantes, nós ficamos, na verdade, mais experientes naquela situação. Eu imagino que quando Davi ele passou por aquele momento de perseguição, que ele entrou naquela caverna, Davi, depois que ele passou por outras situações, ele teve mais maturidade para enfrentar. E aí a última fase que nós vemos aqui, que não diz que a quarta fase desse processo da metamorfose entre da lagarta para a borboleta, chama-se de ímago, quer dizer, a fase adulta. A borboleta adulta é chamada de ímago, é a fase alada do animal, destinada à reprodução. O tempo de vida é bem variável. Amados, então, se tem uma coisa que nós precisamos entender, que esse processo na vida de um animal, na vida desses insetos, eu imagino como também acontece na vida de cada um de nós. Porque toda fase que nós passamos, um dia nós éramos crianças, como Paulo diz, quando eu era criança, eu agia como criança, falava como criança. Hoje, Paulo dizendo que ele se tornou um homem, hoje você se tornou uma mulher. Então, eu hoje não posso mais agir como eu agia quando eu era uma criança. Eu não posso mais hoje agir quando eu era um pré-adolescente, quando eu era um adolescente, quando eu era um jovem. Hoje já sou um homem, hoje já sou um homem casado, prestes daqui a alguns meses ser avô, Nós estamos nessa expectativa. Eu tenho certeza que cada dia nós ficamos naquela expectativa, porque são fases que nós temos que passar. Mas, amados, então, se você tem anotado, se você quiser anotar, eu coloquei aqui 5 pontos importantíssimos. Primeiro, o segredo da verdadeira mudança. Sabe qual é o verdadeiro segredo da mudança? Pegando a analogia do casulo, é o silêncio. Quando você estiver passando por esta fase do casulo, entenda, é a fase do silêncio. Não fique tocando trombeta. Senhor, por que eu estou passando assim? Se é para você falar para alguém, fale para Deus. Porque hoje, infelizmente, eu digo isso porque eu também sou vítima disso. Eu também, às vezes, acontece isso. Porque hoje, quando nós estamos no casulo, o que nós queremos fazer? Nós queremos já abrir o coração e para onde nós vamos hoje? Infelizmente, para as redes sociais. As redes sociais hoje, que poderiam ser uma ferramenta, como está sendo, eu disse, Senhor, eu quero utilizar essa ferramenta para proclamar, para exaltar o teu nome. Eu quero usar essa ferramenta, Senhor, para que as pessoas possam aprender um pouco mais da tua palavra, daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Mas as pessoas hoje não conseguem ficar em silêncio. Elas vão logo para as redes sociais e às vezes se utilizam até mesmo da própria palavra como uma ferramenta que era para libertar, como uma ferramenta que é para edificar. Às vezes usam para tentar se justificar de situações que ela mesma provocou. Então não diz aqui que, eu coloquei aqui então que o segredo da verdadeira mudança é o quê? É o silêncio. E olha, esse processo é longo e é necessário. Há casulos que o processo para uma lagarta se transformar numa borboleta, tem uns que vai de 15 dias, outros vai de 1 mês, outros vai de 2 meses. Amados, qual foi o processo do casulo? Eu vou só compartilhar aqui, a maioria dessa passagem que eu vou colocar aqui está tudo no livro de Gênesis. Vou fazer tipo um professor meu que tinha lá na faculdade de Boas Novas. O professor, e hoje é doutor Kim Kim, Wang Kim Kim, um coreano tremendo. Sabe o que ele dizia? Ele dizia assim, você quer saber o que está escrito? Vai pesquisar, vai estudar a Bíblia, vai ler. Então, será como foi o processo do casulo de Abraão?
Abraão tinha 75 anos. Quando Deus prometeu, quando Deus falou para ele assim, Abraão, sai do meio da tua parentela, sai daí, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Deus prometeu para ele, sabe o quê? Que ele seria pai de multidões, que ele seria pai de uma nação. Abraão, ele tinha 75 anos. E sabe quantos anos Abraão foi ter o seu primeiro, o filho da promessa, Isaque? Ele tinha 100 anos. Durou 25 anos o casulo de Abraão. Como assim? Foi um processo. E de Isaque, seu filho, 20 anos. De Jacó, seu neto, 20 anos. E de José, seu tataraneto, 44 anos. Amados, vai ter casulo que vai ser de um dia. Vai ter casulo que vai ser de 2 anos. Vai ter casulo que vai passar 20 anos. Mas entenda uma coisa. Papai do céu, ele está no comando de tudo. Cada fase, o Papai do céu, ele conhece e ele sabe. A segunda coisa que eu coloquei aqui. Nunca questione porque o outro é diferente. Cada um tem a sua história de vida. Cada um de nós temos um processo. Não adianta. Se você depois puder ler lá em Salmo 73, você vai ver que Salmo 73 foi escrito por Asaf. Quem foi Asaf? Asaf foi um dos líderes na adoração que ficava ao lado do rei Davi. E Asaf chega um ponto aqui dele começar a reclamar da vida. Por quê? Ele começou a observar que os ímpios que não serviam a Deus, que não adoravam ao Senhor, que não eram fiéis ao Senhor, eles prosperavam. Enquanto ele que estava ali na casa do Senhor, até parece aqui que Asaf, no Antigo Testamento, parece a história do filho pródigo. Senhor, passei a minha vida inteira aqui contigo e tu nunca mataste, quem sabe, um bezerro gordo para me comemorar com os meus amigos, e esse teu filho aí que largou tudo, vendeu tudo, se prostituiu, agora volta e o Senhor recebe de braços abertos. Então, nunca questione, porque o outro é diferente. Cada um tem a sua história de vida. Deus, ele sabe como lapidar. Lembra do que nós falamos na última live? Deus, ele tem a sua forma de lapidar cada um de nós. Não olhe para o outro e diz, não, Senhor, por que ele é assim? Por que ele está conquistando isso e eu não? Deus, ele conhece a vida de cada um de nós. Terceiro, quando você nasceu, aprenda isso. Quando você nasceu, Deus já traçou uma trajetória para a sua vida. Quando José, ele tem aqueles sonhos, Deus, ele foi muito categórico, que ele iria liderar. Então, tinha toda uma trajetória. José guardou aquele sonho. Se José, naquele momento, se ele caísse com a esposa de Potifar, poderia ter, ali naquele momento, um bloqueio. O tempo poderia esticar até um pouco mais. Mas Deus, ele tinha um propósito na vida de José. Mas José não diz que ele foi fiel. Ele guardou aquela promessa onde? No seu coração. Deus tinha traçado um projeto de vida para ele. E ele sabia disso. Sabe o que acontece hoje, amados? Às vezes, infelizmente, todos nós somos vítimas disso. Todos nós podemos cair numa cilada dessa. Às vezes nós ficamos, Senhor, essa promessa está demorando muito. E às vezes nós fazemos o quê? Nós nos precipitamos. E nós caímos na armadilha daquela pelo qual o inimigo ele já projeta para nos derrubar. A quarta coisa, aí eu coloquei assim, quando você nasceu, Deus já traçou uma trajetória para a sua vida. Para ser uma borboleta, é necessário ser uma lagarta. Escute, se uma lagarta que está dentro do casulo, se ele não tomar decisão de sair de lá, ele nunca vai ser uma borboleta. Olha a palavra que Deus nos dá nessa tarde. Se você que está no casulo, achando, Senhor, eu quero ficar aqui, não vou sair daqui, não vou fazer mais a tua vontade, eu não quero mais me envolver em nada, eu quero ficar aqui. Se tem uma coisa que Deus nos respeita, são as nossas decisões. Se uma lagarta que está dentro do casulo, se ela tomar a decisão de ficar ali, ela nunca vai ser uma borboleta. Mas no momento que ela tomar a decisão de sair daquele lugar, ela vai começar a fazer o que é a diferença.
ela vai, na verdade, ela vai conseguir voar, ela vai conseguir, na verdade, fazer com que os seus sonhos venham a ser realizados. Quarto, como vou saber que essa trajetória, como vou saber que trajetória é essa? Vou repetir. Como vou saber que trajetória é essa? A primeira coisa, olhando para onde? Para Jesus. A trajetória de Jesus é o caminho que nós temos que seguir. E que caminho é esse? Caminho da cruz. Não tem para onde nós corrermos. Se nós queremos passar por esta metamorfose, se nós queremos passar por essa mudança, não tem outro caminho, amados. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, nos diz assim: entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é a sua porta. E muitos escolhem esse caminho, mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Então, amados, esta palavra que Deus pôs no meu coração, para nós refletirmos, de nós meditarmos nessa tarde. Assim como há um processo dessa metamorfose na vida, né, de um inseto que às vezes nós não damos nem valor, mas nós podemos extrair uma grande lição. Não tem como ela fugir desse processo. Do ovo, da larva, da pupa, que é dentro do casulo, que vai passar por todo o processo, e depois da fase adulta, que chama-se de ímago. Tem todo um processo. Da mesma forma somos nós. Nós fomos criados por Deus. Mas, como não diz lá, quando Jesus foi indagado por Nicodemos, Senhor, o que é preciso para que eu possa ter a vida eterna? O Senhor falou assim, você tem que nascer de novo. E essa metamorfose é um processo. Nós temos que reconhecer que nós somos dependentes de Deus, que nós carecemos da presença dEle, da glória dEle. Então, queridos, eu quero desde já aqui agradecer ao Senhor por você estar conosco e que você possa entender uma coisa: a porta é estreita, o caminho é estreito. Se a porta se tornar muito larga, se o caminho se tornar muito espaçoso, às vezes a facilidade não faz com que nós venhamos passar por esse processo. E nunca queira que alguém chegue lá e diga assim, eu vou tirar você desse casulo, porque se alguém abrir aquele casulo, se não for a própria borboleta, se não for a própria lagarta que está ali dentro, passando por todo esse processo, se não for ela mesmo de sair ali, mesmo que ela saia ali se espremendo, e quando ela sai fazendo toda aquela força, ela está fortalecendo o que é a sua musculatura, para que depois ela possa abrir suas asas, que ela possa voar e que ela possa seguir o seu destino, que é o ciclo de vida. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Um abraço a todos vocês de coração, em nome de Jesus. Amém.